Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um exercício do livro de Jorge Bernardo Alfredo. Esse é o exercício 5 do capítulo 2. É, ele consiste em provar que umas certas regras são um espaço vetorial. A gente tem que provar da regra A1 até A4 e da M1 até M4. Essas são as regras. A gente percebe que a soma ela é padrão dos vetores, então a gente nem vai testar muito ela, porque a gente já sabe que por essa forma padrão, ela vai ser um espaço vetorial, não vai ter problema nenhum. Já na multiplicação, a gente percebe que é bem estranho, porque a gente multiplicando alfa por um vetor genérico xy, a primeira componente fica alfa x, que é o padrão, e a segunda zero, ou seja, é bem estranho. Então, o que a gente tem que fazer é começar testando pelas multiplicações. É o que eu vou fazer, é o mais fácil. É, então, vamos testar primeiro a propriedade M1. A gente tem que alfa, beta vezes U igual a alfa vezes beta U. É, U ele é um vetor genérico xy. O que a gente vai fazer primeiro? Testar o lado esquerdo. A gente tem alfa, beta vezes U. Se a gente tem esse número multiplicando, a gente vai pegar e multiplicar ele na primeira componente e na segunda componente zero. Então a gente vai ter alfa, beta vezes U é igual a alfa, beta, x, só que na segunda componente, zero, porque essa é a regra. Agora vamos testar do lado direito, para ver se é igual. Alfa, alfa vezes beta U. Só que a gente vai fazer é que fazer o beta primeiro vezes U. Se a gente faz um beta U primeiro, a gente vai beta vezes xy vai ser beta x, vírgula zero. Então a gente vai ter alfa, isso aqui é igual a alfa vezes beta x, só que a segunda componente, zero. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o alfa. O alfa vai entrar para dentro, aí vai ficar alfa, beta, x. E na segunda componente, zero, que já é o padrão. Ou seja, a primeira propriedade está certa, porque não deu nada de errado. Os dois foram compatíveis. Já agora vamos testar a propriedade M2. A propriedade M2 diz que alfa mais beta vezes U igual a alfa U mais beta U. Em que U também é um vetor genérico xy. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter alfa mais beta vezes U. Simplesmente a gente vai multiplicar alfa mais beta na primeira coordenada, então vai ser alfa mais beta vezes x, segunda componente zero. Fazendo a distributiva, a gente vai ter alfa x mais beta x, vírgula zero. Como a gente tem a propriedade da soma, o que a gente faz é separar em dois vetores, que vai ser o vetor alfa x, vírgula zero, mais o vetor beta x, vírgula zero. Porque a propriedade da soma ela é padrão, então não tem problema da gente trabalhar com ela dessa forma. Agora o que a gente faz, a gente percebe que isso daqui é simplesmente alfa vezes u, porque alfa vezes o xy seria alfa x, zero. E isso daqui simplesmente é o beta vezes o u, ou seja, isso daqui é igual a isso. Então está correto. A gente chegou na parte da direita, vindo pela parte da esquerda, então tudo bem, sem problema algum. Agora a propriedade M3, a gente tem que alfa, perdão, o alfa não está dentro do parênteses, alfa vezes U mais V igual a alfa U mais alfa V. O que a gente repara aqui é que o U e o V são vetores e o alfa é um número real, certo? Então, U eu vou chamar de x1, isso aqui é um x, tá? x1, y1. E o V é x2, y2.
Então, o que a gente vai fazer é primeiro fazer a gente primeiro faz o alfa, coloca o alfa e primeiro soma o vetor U com o V. Que a gente pode perceber que vai dar x1 mais x2, y1 mais y2, já que a soma ela é padrão. Então, o que a gente faz é passa esse alfa para dentro, que isso daqui vai ser alfa vezes x1 mais x2. Mas a gente não pode esquecer que na multiplicação a gente zera a segunda componente, vírgula zero. Então, isso daqui vai ser igual a alfa x1 mais alfa x2, vírgula zero. E isso a gente pode separar em dois vetores, que é o vetor alfa x1, vírgula zero, mais o vetor alfa x2, vírgula zero. E a gente pode reparar que isso daqui é o vetor alfa vezes o vetor U. Isso daqui é alfa vezes o vetor V. Ou seja, está correto, a gente chegou no que a gente queria, perfeito. Agora a gente vai testar a última propriedade multiplicativa, que é a propriedade M4, que a gente tem que 1 vezes U igual a U. O que a gente precisa perceber é que multiplicando 1 vezes U, o 1 é um número escalar. Então segue a regra da multiplicação dos números escalares. 1 vezes U seria, a gente mantém a primeira coordenada, que seria o próprio x, só que zero a segunda. E fica zero. Só que o que significa? Significa que 1 vezes U igual a x, zero. Porém, isso daqui é diferente de xy, que seria o próprio U. Então, 1 vezes U ele é diferente do U. Ou seja, a gente não cumpriu qual propriedade M4. Se a gente não cumpriu com a propriedade M4, falhou, não é um espaço vetorial, então não precisa nem mais testar nada. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo.